Shalom, shalom a todos. Que o Eterno lhes abençoe em nome de Yeshua. Shabbat Tov, boa semana a todos vocês. Boker Tov, vocês tenham uma manhã iluminada. Bom, iniciamos mais uma semana, mais uma paraxá, mais uma porção da Escritura, da Torá. Estamos na paraxá Vayetzer e ele partiu, capítulo 28 de Bereshit, de Gênesis. Logo no início da paraxá, ela aborda uma parte da vida, da trajetória de Jacó. Após ele ter todo aquele problema com seu irmão Esav e Esaú, em que Esav vende a sua primogenitura a Jacó e depois intenta matá-lo. E Jacó, com a sua mãe, traça um plano e ele foge para a terra dos parentes da mãe dele, onde Labão morava, junto com a sua família, sua parentela. Só que antes de Jacó iniciar de fato a sua jornada, ele tem uma revelação do Eterno, uma visão em sonho da parte do Criador. Em um determinado ponto da sua trajetória, quando Jacó foge para a terra de Labão, ele adormece, o sol se põe, e ele, sem ter como seguir viagem por causa da escuridão, ele prepara um local para que ele pudesse descansar, a céu aberto. A céu aberto, ele pega uma pedra, usa essa pedra como travesseiro, e pega outras 12 pedras e usa como proteção, colocando essas 12 pedras ao redor de sua cabeça. E ele adormece. E quando ele dorme, ele tem uma visão da parte do Criador, ele vê uma escada tocando a terra, e por essa escada mensageiros, anjos, subiam e desciam. No alto dessa escada, o Eterno se apresenta e fala com Jacó, confirmando a jornada dele. É interessante porque 3 coisas de extrema importância acontecem na vida de Jacó nesse ponto da história dele. A primeira é a seguinte: quando Jacó ele pega essas 12 pedras e coloca ao redor de sua cabeça para protegê-la de qualquer animal peçonhento que pudesse se aproximar enquanto ele estava dormindo, milagrosamente a história conta que essas 12 pedras vão se aproximando por si só da cabeça de Jacó, até o ponto em que elas se fundem em uma única pedra. E Jacó ele compreende dessa forma que ele formaria uma família, que ele teria filhos, e que seus 12 filhos fundariam a nação de Israel, o que acontece futuramente, uma revelação que se cumpre. E essa é a primeira revelação que Jacó tem da parte do Eterno. A segunda é a questão dos mensageiros. Por que os mensageiros subiam e desciam a escada? Existem anjos, existem mensageiros que têm o cargo de protetores, porém eles só podem agir dentro do território de Israel. Até então Jacó ele estava dentro do território de Israel. Haviam mensageiros específicos protegendo a vida de Jacó. A partir desse momento da história, capítulo 28 de Bereshit, de Gênesis, a partir desse momento da história em diante, Jacó ele sairia do território de Israel para a terra onde Labão morava. E teria que haver uma troca de mensageiros, uma troca de anjos. Por isso Jacó ele vê na escada uns subindo e outros descendo. Os mensageiros que até então estavam com Jacó protegendo dentro do território de Israel, eles retornam para o seu lugar de origem, as dimensões celestiais, e outros descem para seguir viagem com Jacó fora do território de Israel. O Eterno ele renova a proteção dele na vida de Jacó. E o terceiro acontecimento é aquilo que o próprio Eterno fala a Jacó. O Eterno reforça a promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e também ao próprio Jacó. Ele reforça essa promessa a Jacó de que até aquela terra onde ele estava ele daria a ele e a sua descendência. E ele confirma a jornada de Jacó, dizendo que ele poderia seguir adiante, que não importa o que ele vivesse ou passasse, ou que fizessem contra ele, que
tudo daria certo, que ele seria abençoado, que ele seria guardado. E sabemos que Jacó ele sofreu, e sofreu muito. A jornada dele foi uma jornada árdua, uma jornada difícil. Relembrando só um pouco do que ele viveu, e o próprio Jacó, ele relata isso. Ele diz que nos 21 anos que ele serviu a Labão, que ele não conseguia dormir durante a noite, porque ele se fadigava protegendo as ovelhas, protegendo o gado, dos animais ferozes, dos ladrões. Durante o dia a mesma coisa, o calor do dia o cansava. E quando alguma ovelha era furtada ou quando algum animal feroz arrebatava alguma ovelha, Labão ele requeria o furtado e o morto da mão de Jacó. Jacó tinha que pagar. Então ele sofreu muito nas mãos de Labão. Porém, no final vemos que ele se tornou um homem poderoso e conhecido, um homem rico, abençoado pelo Eterno. Mas antes de iniciar essa jornada, que era uma jornada dentro dos planos de Elohim, o próprio Criador dá a ele o necessário para que ele seguisse em frente com total certeza de que o Eterno nunca o abandonaria e que no final dessa trajetória ele alcançaria a benevolência, a bênção do Eterno. E é o que vemos que acontece, porque quando Jacó ele retorna da terra de Labão, já retorna com família, com filhos, com riquezas, já retorna um homem poderoso, ele faz uma parada nesse mesmo ponto, no ponto de partida. Ele faz uma pausa no mesmo ponto onde ele teve a revelação do Eterno, as que eu trouxe aqui para você. Onde o Eterno se revelou a ele, onde ele viu a escada, onde ele adormeceu. Ele retorna ao ponto de partida, porém rico, poderoso, totalmente diferente de quando ele iniciou a sua jornada, que ele não tinha família, não tinha muitas riquezas, ele não tinha, vamos colocar assim, nada. Mas o Eterno ele mostra a Jacó que ele não precisava se preocupar, porque era tudo plano do próprio Criador. E até hoje o Eterno ainda faz isso. Antes de iniciarmos uma trajetória, uma caminhada, o Eterno, quando o Eterno confirma isso, ele se revela a nós e nos dá o necessário. Agora, quando ele fica em silêncio, quando ele não diz nada e não faz nada, é aí que devemos parar e repensar aquilo que queremos, a trajetória o caminho que estamos seguindo, porque talvez estejamos no caminho errado. E normalmente quando isso acontece, o Eterno ele se mantém em total silêncio. Que o Eterno possa lhes abençoar em nome de Yeshua. E novamente, Shavuot Tov, boa semana a todos vocês.